Graça e paz, família de Deus. Hoje vamos falar sobre os benefícios de nós confessarmos os nossos pecados diante do Senhor e sobre a importância dessa nossa atitude. Conforme nós aprendemos lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, a palavra diz o seguinte: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Falar de pecado em nossos dias é um tanto desagradável para alguns que ouvem, tanto para aqueles que falam. Porque, na verdade, aqueles que se propõem a falar com sinceridade da palavra de Deus, eles são primeiramente confrontados por ela. Esse é o meu pedido que faço ao Senhor, para que o meu ministério seja marcado por essa verdade, de que quando for falar algo para alguém, que o Senhor realmente ministre primeiro a mim, que Ele produza resultados da sua palavra na minha vida e assim possa, com mais eficácia, produzir também na vida das pessoas. Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele disse: cuidado para que se salve, tanto a ti quanto os que te ouvem. Então é um princípio daqueles que realmente se dedicam ao ministério da palavra, passar por esse processo. E a palavra nos confronta antes de confrontar os nossos ouvintes. Mas enfim, é um assunto realmente que nos nossos dias cria certo comichão no ouvido das pessoas e que muitas pessoas não querem ouvir falar desse assunto. No entanto, não dá para desassociar a mensagem que fala a respeito do pecado do cristianismo, da mensagem de Cristo. Observemos que lá no começo do Evangelho, logo no primeiro capítulo do primeiro livro do Novo Testamento, do versículo 21, Mateus, capítulo 1, 21, quando o anjo dá a notícia de que Maria dará a luz ao Filho de Deus, a Jesus, a Bíblia diz o seguinte: ela dará a luz a um filho e se chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado. A obra principal de Jesus é salvar o povo do pecado. E o pecado que nos separa de Deus, o pecado que faz separação entre nós e o nosso Criador, o nosso Pai. Então, na verdade, quando nós falamos de Jesus ou tentamos falar do Evangelho e desassociamos a mensagem do pecado da mensagem do Evangelho central do Evangelho, nós estamos transmitindo uma mensagem incompleta e ineficaz. Porque nós precisamos entender que a boa notícia do Evangelho é que Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados. Ele morreu na cruz para nos salvar, nos purificar de todo o nosso pecado. E nós entendemos que há uma dificuldade nas pessoas de reconhecer esse assunto, reconhecer seus pecados, suas falhas, exatamente nessa carta de João, porque ele diz que quando nós dissemos que não somos pecadores, nós estamos enganando a nós mesmos. Fato é que aqueles que são de Cristo, aqueles que pertencem a Jesus, eles não vivem mais dominados pelo pecado. Mas isso não significa que nós somos perfeitos ou isentos totalmente do pecado, que nós não pecamos. Nós somos falhos, como eu reconheço, tanto em mim, quanto nas Escrituras e quanto nas todas as pessoas que conheço, que nós estamos aqui vivendo num corpo corruptível, num corpo que possui dentro de si uma natureza pecaminosa e que é inimiga de Deus. Então nós sabemos que Paulo mesmo disse que isso um dia terá fim, na eternidade, na glória com o Senhor. Mas enquanto estivermos aqui, estamos nessa luta. E muitas pessoas têm a dificuldade de admitir que pecam. É fato que, como eu disse, nós não podemos ser coniventes ou acomodados com o pecado. Estamos nessa luta constante. E nessa luta, muitas vezes, nós tomamos alguns golpes e somos aí, de certa forma, levados a pecar, infelizmente. Então, aquele que não admite que não tem pecado, ele está se enganando a si mesmo, porque ele tenta esconder algo que é realmente parte da sua natureza e ele deixa de buscar aquilo que realmente precisa buscar, que é salvação, libertação dos seus pecados e procurar ser livre do domínio do pecado. Quem não reconhece que precisa disso, jamais vai buscar isso. Então, o apóstolo João continua dizendo, no versículo 9, que se nós confessarmos os nossos pecados, e aqui nós precisamos entender que a palavra confessar, ela não se refere a algo apenas verbal, apenas como dizer, como se cumprir uma ordem, se eu não falar, ele não vai me perdoar, ou como nós infelizmente vivemos um tempo muito confessional, onde todos falam, eu sirvo a Deus, eu conheço a Deus, e na verdade isso não passam de palavras jogadas ao vento.
nós temos que tomar cuidado porque não é isso que Deus espera de nós em relação à nossa comunhão com Ele, muito menos aqui não é o que João está dizendo, que nós devemos confessar como verbalizar apenas alguma coisa. A palavra confessar aqui, ela traz o sentido de reconhecer os seus pecados, de ter essa consciência de que nós erramos e desagradamos o coração de Deus. Porque quando esse confessar ele se constitui apenas de alguma atitude verbal, isso não vai passar de palavras jogadas ao vento, como eu disse. Mas quando esse confessar aqui, ele até é verbalizado, mas como uma atitude, como um reflexo daquilo que existe no seu coração, do reconhecimento das nossas falhas, dos nossos pecados, de quanto desagradamos o coração de Deus, aí sim há uma promessa que vem depois dessa atitude, que deve ser, como eu disse, uma atitude de coração. Aí diz que Deus, o Senhor, o nosso Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade ou de toda injustiça. Quando nós realmente temos essa consciência e buscamos em Deus, o Senhor é fiel, porque a palavra do Senhor diz que Cristo veio para isso. E quando nós reconhecemos, o nosso coração está quebrantado, quando aquilo que confessamos com os lábios é fruto de um coração quebrantado, Deus não deixa de nos perdoar. Deus reconhece em nós que estamos realmente quebrantados diante dele, humilhados diante dele, como a palavra diz, humilhado no melhor sentido da palavra, não no sentido pejorativo. Estamos reconhecendo, humilhados no sentido de reconhecer nossas limitações e reconhecendo que precisamos ser salvos. Então o Senhor realmente ele nos dará essa salvação, nos lavando e nos purificando e nos regenerando e nos purificando de toda a injustiça, trabalhando em nossas vidas, no nosso coração, no nosso espírito e fazendo que a partir daquele momento em que o nosso coração se quebranta e nós confessamos ao Senhor os nossos pecados, Ele nos dará força para que a gente possa lutar contra esse pecado e que a gente possa, em nome de Jesus, vencê-lo a cada dia. E esse é o propósito de Deus, essa é a promessa de Deus para nossas vidas, e assim nós temos que viver confiando nessa palavra. O salmista diz no Salmo 32, versículo 1, que bem-aventurado, ou em algumas traduções, muito feliz, ou feliz é o homem que tem os seus pecados apagados, as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. O homem que tem os seus pecados apagados e as suas transgressões perdoadas. Ali nós observamos essas duas palavras, transgressões e pecado, que podem ter o mesmo sentido na mesma frase, e sendo ali como perdoadas e apagadas, como algo que uma tentativa do autor de fortalecer a ideia de que Deus fará algo, né, e tornará feliz aquele que reconhecer o Senhor, aquele que alcançar essa dádiva do Senhor, e essa dádiva de receber o perdão e ter os seus pecados apagados, ela, conforme João escreveu, ela é para aqueles que confessam os seus pecados, que reconhecem e admitem os seus pecados. Essas pessoas alcançarão do Senhor a força, o renovo, e se tornarão felizes porque entenderão que não estão sozinhos nessa jornada. Reconhecerão que são falhos e pecadores, como eu disse, no sentido de quebrantamento e se humilhar diante do Senhor, mas receberão o consolo do Espírito Santo, receberá a força do Senhor e a presença do Espírito Santo em nós como nosso ajudador. A palavra paracleto é aquele que se coloca ao lado para nos defender. O Espírito Santo está conosco quando nós reconhecemos que carecemos da ajuda dele, e ele está conosco, assim como Deus, ele estará ao nosso lado como Deus para nos ajudar a continuar lutando contra todo o pecado que se levanta contra nós, para que nós possamos ter uma vida vitoriosa e um dia possamos alcançar o prêmio da soberana vocação, alcançarmos a recompensa por essa batalha, por essa luta que vivemos aqui contra o pecado, e saberemos que o Senhor foi conosco nessa batalha, quando enfim estivermos com Ele na eternidade e recebermos um abraço do Senhor quando chegarmos lá diante do Senhor, e Ele nos receberá como seus filhos lá na eternidade. Amém? Eu gostaria de orar para que nós possamos ser essas pessoas felizes, bem-aventuradas que o salmista descreve, e que nós possamos viver uma vida de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e com a ajuda dele, em nome de Jesus.
Amém? Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, damos graças ao Senhor, porque o Senhor não nos abandonou, Senhor, nessa luta contra o pecado. O Senhor não nos desampara, porque o Senhor, diante da nossa postura, Senhor, de confessarmos os nossos pecados, reconhecermos nossas limitações, nossas fraquezas, nós não o fazemos, ó Pai, em vão, mas a partir dessa postura e dessa atitude de coração e não apenas dos lábios, nós alcançamos graças do Senhor e o Senhor se manifesta ao nosso lado através da pessoa do Teu Espírito Santo. E o Senhor se coloca junto conosco para nos defender, para nos ajudar, para nos dar força. E sabemos que quando o Senhor está conosco, assim como o apóstolo Paulo disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós seremos vencedores nessa luta tão árdua contra o pecado, mas nós não estamos sozinhos. E estando com o Senhor, certamente seremos vencedores, assim como a sua palavra nos diz, até mesmo mais que vencedores por aquele que nos amou. Esse é Jesus, que nos lava e nos purifica, nos perdoa e nos santifica de todo pecado e de toda injustiça. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu lar e a sua família, que haja no seu lar pessoas bem-aventuradas, que haja no meu lar pessoas bem-aventuradas e que sejam alcançadas pela graça do Senhor, pelo perdão do Senhor e pelo auxílio do Senhor em nossas vidas pela pessoa do Espírito Santo, em nome de Jesus. Deus abençoe.